Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Muito bom sempre nós estarmos juntos para meditar na palavra de Deus, com a certeza que Deus tem olhado por nós, tem ouvido as nossas orações e tem respondido segundo a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Nós temos na Bíblia, no Salmo 37, nós temos uma palavra de Deus edificante, uma palavra de Deus pelo Espírito Santo para que nós possamos meditar, refletir e observar o quanto Deus tem cuidado de nós e o quanto Ele tem ouvido a nossa oração. Então, você pode descansar no Senhor com a certeza que Ele tem olhado por você, pela sua família, que o Espírito Santo que habita em você tem cuidado da sua mente, do seu coração e tem levado os seus pedidos, os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que você tem de mais íntimo, o Espírito Santo tem levado diante de Deus para mediação e intercessão do Filho Jesus Cristo no santuário celestial. Então, descanse, porque Deus está ouvindo você a todo momento. O Salmo 37, ele nos diz assim, a partir do versículo 3, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isto acabará mal. A orientação de Deus, o que Deus está falando para nós, o que Deus tem o cuidado de nos apresentar de uma maneira muito íntegra, de uma maneira bastante eficaz, o que Deus está apresentando, em primeiro lugar, no versículo 3, é a relação de confiança que nós temos que ter com Ele. É por isso que ele começa esse diálogo falando, confia no Senhor e faça o bem, faça aquilo que é bom, faça aquilo que o seu coração está guiando você pelo Espírito Santo para que você faça o melhor dentro dos seus limites, da sua possibilidade, faça o seu melhor. Confie no Senhor e faça o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. É interessante como Jesus, em João, capítulo 17, versículo 17, ele se refere à própria Bíblia como a verdade da palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra de Jesus e a maneira que Jesus nos instrui a que nós leiamos a Bíblia, que nós pratiquemos o que nela está escrito, nós entendemos que Jesus está nos apresentando a verdade, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, aquilo que nos conduzirá todos os dias ao melhor caminho dentro dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Então, o texto ele coloca, confia no Senhor e faça o bem. Confia no Senhor, confia no que Ele deixou escrito, confie na direção do Espírito Santo na sua vida, confie naquilo que você vê nos ensinos de Jesus Cristo, coloque em prática a palavra de Deus e você alcançará os seus propósitos, você será bem-sucedido na intenção que foi colocada pelo Espírito Santo dentro da sua mente e coração. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Alimentar-se da verdade é uma necessidade, porque hoje, mediante tantas
informações estranhas que nós temos recebido, muitas pessoas têm se alimentado daquilo que não é verdadeiro, daquilo que não é justo, daquilo que não é bom. Quantas fake news estão sendo espalhadas e divulgadas nas mídias sociais todos os dias? Todo mundo desconfia de tudo porque nós não temos a verdadeira percepção daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo, daquilo que é correto. E a orientação de Deus para nós é: alimenta-te da verdade. Busque o que é verdadeiro, busque o que é correto. Quando você receber uma notícia, não se desespere e nem se anime demais, né? Nem tanto para o bem, nem tanto para o mal, porque nós precisamos ser conscientes, centrados, nós precisamos ter a habilidade racional de analisarmos as situações para que nós observemos aquilo que de fato é verdadeiro dentro das informações recebidas a cada dia. Então, alimenta-te da verdade. No versículo 4 do Salmo 37, o texto diz: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. O que você deseja? O que está de mais íntimo no teu coração? O que você tem colocado diante de Deus? O texto bíblico aqui fala: agrada-te do Senhor. Tenha prazer em conviver com Deus. Tenha prazer de ter Jesus Cristo na sua mente, no seu coração. Tenha o prazer de ser guiado ou guiada pelo Espírito Santo que habita em você. Tenha o prazer de ter Jesus Cristo como seu melhor amigo. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Tenha prazer em colocar os ensinos de Deus registrados na Bíblia na prática da sua vida. Agradar-se do Senhor é praticar o que Jesus ensinou, é praticar o que Deus revelou, é praticar o que o Espírito Santo a cada momento, a cada dia instrui para que nós façamos as escolhas que nós temos que fazer todos os dias, tudo o que nós temos que decidir. Se nós pautarmos a nossa vida em todas as decisões pela Bíblia, nós certamente seremos bem-sucedidos. Então, agrada-te do Senhor, busque compreender qual é a intenção de Deus, qual é a revelação de Deus de uma maneira íntegra, de uma maneira correta, de uma maneira espiritual, para que você possa colocar em prática na sua vida diária. Isto é agradar-se do Senhor. Você se agradando do Senhor, tendo Jesus Cristo como seu melhor amigo e se preenchendo do Espírito Santo e da palavra de Deus, Deus também vai se agradar da sua postura, do seu comportamento, do seu pensamento, e ele satisfará os desejos do seu coração. Ele sabe quais são os seus propósitos, ele sabe quais são as intenções do seu coração, ele sabe o que você tem de mais íntimo, quais são os seus planos, os seus projetos, os seus desejos, quais são as suas limitações, as suas inquietações. Deus sabe de todas as coisas. Então, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Mas para que isso aconteça de uma maneira íntegra, de uma maneira harmoniosa, dentro da relação de confiança que nós temos com Deus, no versículo 5, o texto coloca: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O tema da confiança volta de maneira explícita no texto, mas há necessidade de uma entrega. Há uma necessidade de observar as resistências que nós temos na nossa postura de vida. Nós, como seres humanos, somos muito resistentes em alguns aspectos da nossa vida. Nós somos resistentes em algumas linguagens, em algumas escolhas, algumas posturas de vida, e a palavra de Deus
nos pede que nós nos entreguemos de mente, corpo, coração, de alma, de espírito, que todo o nosso ser se volte e se entregue ao Senhor. Se entregue ao Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregar-se ao Senhor é colocar em prática todos os seus ensinos, todos os seus mandamentos, toda a instrução que Ele teve o cuidado de revelar ao longo de milhares de anos para que nós pudéssemos extrair o melhor desta terra. Então, quando nós entregamos de fato a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, para fazer a vontade de Deus e praticar aquilo que Ele planejou para que cada um de nós conseguíssemos alcançar o melhor desde já, nós conseguiremos viver em paz, em alegria, em harmonia, e esta relação de confiança vai nos trazer prazer, vai nos trazer felicidade, vai nos trazer paz. A paz, como diz a própria Bíblia, que excede todo o entendimento. A paz daquele dia que você trabalhou, daquele momento em que você chega em casa e você pode descansar, você pode dormir em paz, porque você tem certeza que durante todo aquele dia você fez o seu melhor. Você dedicou o seu melhor para Deus, você fez o seu melhor ao próximo, à sua família, a todos aqueles que você ama. Confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Naquilo que foi impossível para você, naquilo que a impossibilidade humana não conseguiu alcançar, esse é o mais que o texto fala. Porque aquilo que é possível nós fazemos, o mais Deus faz por nós. Deus age no impossível, Deus age nas situações em que nós somos restritos, em que nós somos limitados. Deus age de todas as formas, de todas as maneiras. Deus continua cuidando de nós nos impossíveis humanos. Lembre-se de que Jesus disse que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Continue confiando nessa palavra. Se você está passando por um momento difícil, um momento de dificuldade, se você precisa de uma atenção especial de Deus num determinado assunto, continue confiando, porque Deus vai continuar cuidando de você. O versículo 6 fala: fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Tudo o que está obscurecido neste momento na sua vida, na sua mente, no seu coração, nas suas decisões, busque a Deus e Deus certamente trará a luz necessária para as suas aflições. Deus iluminará a sua mente, o seu coração. Deus iluminará o seu caminho. Assim como o Salmo nos diz, né, a respeito da luz, que é lâmpada para os nossos pés, é a palavra de Deus, e luz para os nossos caminhos. Lâmpada para os nossos pés, porque ilumina naqueles momentos em que nós temos a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos estão obscurecidos. A luz do Senhor iluminará e trará uma clareza tão grande que o texto fala que é como a luz do meio-dia, é como o sol do meio-dia, é aquele momento mais claro do dia, é o momento onde a intensidade da luz está mais forte. E a clareza que a direção do Espírito Santo vai trazer para a sua vida é maior
do que essa clareza, essa claridade da luz do meio-dia. Essa analogia que o salmista está fazendo é porque as questões de Deus nunca ficam obscurecidas. As questões de Deus não são para nos trazer confusão, é para nos trazer solução, é para nos trazer um bom conselho, um bom direcionamento. Nós que trabalhamos principalmente na área de família, eu sou conselheiro bíblico na área de família e de sexualidade, e a diferença que algumas pessoas ainda têm dificuldade de compreender, qual a diferença de um conselheiro, de um psicólogo, de um psicanalista, qual é a diferença de um conselheiro para estas outras áreas. Primeiro, que a minha formação direta é de teologia dentro da palavra de Deus. É o estudo, é a compreensão da palavra de Deus, dos desígnios de Deus, porque o ministério pastoral exige que nós sejamos formados na área de teologia. E como teólogo, me especializei em línguas, hebraico e grego e aramaico, que são os idiomas em que a Bíblia foi escrita no seu original. E a partir da Bíblia é que nós damos o conselho, a orientação, a direção espiritual a partir da palavra de Deus. Então, a diferença que há entre um psicólogo, um psicanalista e um conselheiro bíblico é, primeiro, que o psicólogo, o psicanalista, ele vai ajudar você a se descobrir dentro das suas próprias perspectivas humanas. O conselheiro bíblico, ele vai mostrar o que Deus está revelando para você, de você mesmo, a partir da Bíblia, para que você tenha autoconhecimento, para que você conheça os propósitos de Deus para a sua vida, para a direção do seu dia a dia, aquilo que você precisa fazer. Um conselheiro, como diz o próprio nome, já vai te dar conselhos, e esses conselhos têm que vir da palavra de Deus, tem que ser conselhos espirituais, tem que ser conselhos que vai tratar do seu bem-estar físico, o seu bem-estar espiritual, as suas questões psicossomáticas, as suas questões emocionais, mas tudo dentro da perspectiva da palavra de Deus, tudo dentro da perspectiva espiritual dos propósitos de Deus para a sua vida. E nós podemos garantir que este é o melhor direcionamento que alguém pode receber. É saber o propósito da sua criação, como Deus criou você, qual é o propósito de Deus para a sua vida, como o Espírito Santo tem direcionado você, como Deus revela a sua identidade, o seu caráter, a sua personalidade, quem é você diante de Deus e como Deus revela você para você mesmo. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, como diz o texto aqui no versículo 6, tudo isto fica claro como a luz do meio-dia. E é por isso que o versículo 7, ele vai concluir dizendo desta maneira: descansa no Senhor e espera nele. Quando você sabe o propósito de Deus para você, quando você confia no Senhor, quando você se entrega ao Senhor de todo o teu coração, e quando você observa que Deus está ouvindo e respondendo às suas orações, porque você tem se agradado do Senhor, você pode descansar. E é isso que fala o versículo 7 do Salmo 37. Descansa no Senhor e espera nele. Se algo parece que está demorando a acontecer, descanse no Senhor, confia nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Às vezes nós olhamos para outras pessoas e ficamos pensando, mas por que tudo para aquela pessoa está dando certo e para mim não está dando certo? Confie no Senhor, se agrade do Senhor, ande com o Senhor, espere
pelo Senhor. Descanse no Senhor e não olhe para as circunstâncias, para as outras pessoas. Tudo vai ficar bem. E por fim, quando nós nos entregamos desta maneira a Deus, nós sabemos que a volta ao versículo 4 será uma realidade, né? Uma realidade total na nossa vida. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que você tem para colocar diante de Deus, coloque neste momento. Nós vamos orar juntos, vamos falar com Deus. Permita que o Espírito Santo esteja esquadrinhando, esteja olhando a sua mente, o seu coração e levando os seus pedidos mais íntimos diante do trono da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja atendendo, olhando, ouvindo os pedidos dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham neste momento. Que o Senhor conceda da tua paz, que o Senhor conceda da direção espiritual, que todos sejam fortalecidos pelo teu poder e que a cada momento de cada um agradando-se do Senhor, que todos eles possam ter os seus desejos alcançados, que os seus projetos, os seus sonhos sejam realizados segundo a sua vontade sobre eles. Nós te agradecemos pela paz, te agradecemos pelo descanso que temos no Senhor, colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe cada dia da sua vida, da sua família, que todos estejam sensíveis à voz de Deus pelo Espírito Santo, em nome de Jesus.